Que Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, hoje nós vamos direto para a mensagem falando acerca de Elias, falando acerca das grandes manifestações de Deus através da vida desse profeta. Aqui é o pastor Alexandro, no nosso podcast de todo dia, e eu gostaria que você, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje, compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da empresa, no grupo da cidade, do bairro, e assim você vai levar o evangelho ao maior número de pessoas, tá certo? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, meus queridos, falando acerca do profeta Elias, a Bíblia fala aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, que Elias, ele vivia segundo a agenda de Deus. Como assim, pastor? Exatamente, Elias, ele vivia segundo a agenda de Deus. Porque, meu querido, minha querida, Deus, ele quer realizar milagres extraordinários na sua vida. Ele quer realizar milagres extraordinários na sua família e no meio onde você vive. Mas, pastor, isso mesmo, você é a pessoa que Deus escolheu dentre muitas pessoas, você que está ouvindo essa mensagem, para que através de você os milagres aconteçam. Porque é Deus que opera os milagres. Isso aí já ficou claro. Mas quem prepara o ambiente para que o milagre aconteça é você, sou eu, somos nós. Se você olhar a história do profeta Elias, por exemplo, que nós já colocamos ontem, que era um homem extremamente humano, extremamente comum, extremamente suscetível a sentir medo, sentir pavor, sentir desespero. Para você ter uma ideia, Elias, em certa ocasião, ele pediu para si a morte. Então, era um homem comum como eu e você. Mas Deus, ele usava o profeta Elias, porque Elias, ele se colocava à disposição de Deus. Ele se colocava à disposição da agenda de Deus. E Deus agendou para Elias grandes milagres e grandes manifestações do poder dele. Por quê? Porque Elias, ele preparava o ambiente para Deus honrar, para Deus manifestar-se poderosamente. Para você ter uma ideia, quando Elias estava no Monte Carmelo, ele estava ali para cumprir uma agenda de Deus. Eu me refiro àquele momento onde o profeta Elias, ele desafiou 450 profetas de Baal. Ele estava ali no Monte Carmelo para cumprir a agenda de Deus. Deus precisava que alguém tivesse disposição, tivesse coragem, tivesse determinação, fé para enfrentar os profetas de Baal. E Elias, ele então fez aquilo que Deus contava com ele para que fosse feito, para que fosse realizado. Ele chama a atenção de Acabe, o rei, ele chama a atenção do monarca daquela época, ele pede para que tenha uma audiência com o rei em cima do Monte Carmelo, pede para que todos os profetas de Baal fossem até o Monte Carmelo, e lá ele propõe um desafio, onde haveria dois sacrifícios, dois altares, e sobre os altares, 2 sacrifícios, um em cada altar, e aí no altar onde os profetas de Baal estivessem diante, que eles clamassem a Baal, e no altar onde Elias estava diante dele, que Elias, clamasse ao Deus Todo-Poderoso. E você, que de repente não conhece a história, você pode ler na Bíblia, em 1 Reis, bem pertinho ali do capítulo 18, aliás, bem pertinho do capítulo do versículo 41, é o mesmo capítulo 18, só que a partir do versículo 1. Você vai ver primeiro Elias conversando com Acabe, chamando a atenção de Acabe
para uma audiência em cima do Monte Carmelo, para cumprir a agenda de Deus em cima do Monte Carmelo. E segundo, ele desafiando os profetas de Baal. E a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 24 do capítulo 18: Então invocai o nome do vosso Deus, disse Elias, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros o novilho, preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram a Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos, Baal. Porém não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias zombava deles. Veja bem, Elias era um e eles eram 450, mas Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, né? Porque vai que ele esteja meditando, ou ainda que esteja a cumprir necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizavam ali entre eles e ofereceram a oferta de manjares. Não aconteceu absolutamente nada, coisa alguma, não houve manifestação, não se ouve voz, não houve nada. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, agora é comigo. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, tudo feito em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como o de semear várias medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, encheu cântaros de água, derramou sobre o holocausto e disse: Fazei segunda vez, e o fizeram. Depois disse mais: Fazei terceira vez, e o fizeram, de maneira que a água corria sobre o altar, encheu também a água, o rego que ele havia feito, e no devido tempo, para que se apresentasse a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, a agenda de Deus, né? É que fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, que és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, até mesmo a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meus irmãos, é muito forte. Elias, ele cumpriu a agenda de Deus. Você tem cumprido a agenda de Deus? Você tem feito a vontade do Deus Todo-Poderoso? Você que conhece a palavra, tem feito a vontade do Deus Todo-Poderoso? Você que não conhece a palavra com tanta propriedade, como de repente eu a conheço, mas você tem procurado uma igreja evangélica e escutado a palavra de Deus, para ver se a sua vida está pautada na agenda de Deus? Deus, Ele quer que você prepare o terreno. Ele quer que você prepare o terreno para que Ele possa se manifestar, como fez Elias. Ele preparou aquele terreno, ele preparou o momento da audiência com Acabe, o momento do desafio, ele preparou tudo
e no momento oportuno ele orou e Deus mandou fogo do céu. Você deve se perguntar agora: eu tenho cumprido a agenda de Deus? Eu tenho cumprido a agenda de Deus na minha vida? Eu tenho preparado o terreno? Eu tenho feito a vontade de Deus? E mais, uma vez estando tudo preparado, eu tenho orado com a mesma intrepidez, com a mesma ousadia do profeta Elias, e não vai colocando desculpa, dizendo que Elias era isso, era aquilo. Elias, ele era um homem comum, mas ele era realmente um servo de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, essa pessoa, Senhor, ela deve se perguntar agora se ela tem preparado o caminho, ela tem preparado o ambiente para que o Senhor possa trabalhar, agir. Se ela tem estado com a sua vida na agenda de Deus, ou se ela tem colocado a sua vida segundo a agenda desse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. É verdade, Senhor. Não adianta a pessoa querer cumprir a agenda de Deus e cumprir a agenda do mundo. Não podemos servir a dois senhores. Mas se essa pessoa, ela colocar a vida dela na agenda de Deus, como servo de Deus, e preparar o terreno, com certeza, na hora, o Senhor dará a coragem devida, e no momento que ela orar, o fogo vai cair. Assim, meu Pai, faça isso. Aprenda, meus irmãos, a obedecer. Que Deus abençoe você, trazendo cura, libertação, milagre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã tem mensagem nova. Um forte abraço.